Nós sabemos que a doutrina adventista, a igreja adventista, começou com um pregador chamado Guilherme Miller, que era um batista. Ele pregava a volta de Cristo. Agora vejam bem, alguns criticam, mas ele marcou uma data e falhou, sua igreja começou com uma falha de data, mas era um reavivamento em torno de uma doutrina negligenciada. Sabe o que é que os religiosos ensinavam no tempo de Guilherme Miller sobre esse tema? Jesus vai voltar sim, mas é só depois de 1000 anos de paz e prosperidade. É o chamado pós-milenismo. Agora, quem é que está interessado em se preparar para a volta de Cristo? Primeiro vai ter 1000 anos de paz e prosperidade, para que eu vou me preparar, me preocupar? E Miller inverteu a ordem. Não é nada disso não. Cristo vem depois é que vai ser o milênio. Não é? Então, Miller corrigiu um erro. Não é? Ele marcou a data para a volta literal de Cristo, mas os discípulos também imaginavam o que sobre a presença de Cristo. Eles conviveram com Jesus 3 anos e meio. E quando Jesus ressuscitou, lá naquele caminho de Emaús, o que ele fez com os discípulos? Deu-lhes uma bronca tremenda, não é? Vocês não entenderam nada do que eu ensinei sobre o que é o reino de Deus? Porque eles disseram, a gente esperava que ele fosse que ia restaurar, né, a sorte de Israel, mas não é nada disso. Jesus deu uma bronca neles, eles entenderam errado. Conviveram 3 anos e meio com Jesus e não entenderam. Quer dizer, então a igreja cristã começou também com mal entendidos, não é? Pois bem, houve o desapontamento em 1844, como sabemos. Desse desapontamento surgiram 3 correntes, digamos assim. Houve aqueles que voltaram para suas antigas igrejas, esqueceram esse tema da volta de Cristo. Alguns, infelizmente, até foram para o mundo, né? Houve aqueles que não se conformaram, né, com a falha de Miller e marcaram outras datas, né? E houve aqueles que se aprofundaram no estudo da Bíblia, buscaram entender melhor o que aconteceu, desenvolveram outros conhecimentos sobre o sábado, por exemplo, formaram a Igreja Adventista do 7º Dia. Os do segundo grupo, os que marcaram outras datas, não é? Dentre esses houve um chamado Jonas Wendell. E ele, baseado em uma série de argumentos, que eu nem vou perder tempo para detalhar, ele marcou a data de 1874. Então, a volta de Cristo seria em 1874, segundo ele. Daí, havia um jovem chamado Charles Russell, ou traduzindo, aportuguesando, Carlos Russell. Ele era da igreja presbiteriana, mas por alguma razão não estava muito feliz por lá. Transferiu-se para a igreja congregacional, que era a minha igreja, né, que eu assistia quando criança, mas também não estava muito feliz por lá, e assistiu uma conferência desse Jonas Wendell, com essa data de 1874. E ele se empolgou com o assunto e passou a crer também que Cristo ia voltar em 1874. Só que logo em seguida ele, eu não sei bem, não está bem claro a questão, se ele esperava literalmente, como os adventistas em 1854, ou melhor, os milleritas. É bom a gente definir o que é adventista e o que é millerita, né? Muitos fazem confusão. Os milleritas criam na vinda literal de Cristo em 1844, segundo Guilherme Miller. Depois nós tivemos os adventistas do 7º dia. Então são 2 movimentos, o movimento millerita e o movimento adventista do 7º dia, não é? Pois bem, este cavalheiro, Charles Russell, ou Carlos Russell, passou a definir que a vinda seria secreta e invisível, só discernível pelos que têm olhos do entendimento. E ele passou a ensinar que haveria um período de 40 anos, um período de ceifa ou de colheita, quando seriam reunidos os salvos, não é? Isso conduziria a 1914. Agora, este período de ceifa
que terminava em 1914, significava que em 1914 ia ser o quê? O fim do mundo. Era o fim do mundo, não é? Então ele esperava que a igreja seria arrebatada para o céu. Haveria o arrebatamento da igreja em 1914. Então a igreja iria para o céu e o resto do mundo para o beleléu, como se diz, né? Dá até rima, né? Mas chegou em 1914, não aconteceu o fim esperado. Aí ele passou a ensinar que o reino foi um reino apenas espiritual. Tentaram arranjar várias explicações. E, em vez da igreja ser arrebatada, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. E isso deu margem a muitas especulações. Seja como for, depois ele morreu em 1876 e assumiu um outro cavalheiro, a organização que ele iniciou, chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, ou Estudantes da Bíblia e tal. Esse cavaleiro chamado Rutherford, aliás, ele morreu em 1916, né? Então Rutherford, ele publicou em 1917, um livro chamado O Mistério Consumado. Este livro foi amplamente distribuído pelo grupo de estudantes da Bíblia, que hoje se chamam Testemunhas de Jeová. E ele ensinava o que esse livro? Que a segunda vinda de Cristo ocorreu de maneira secreta, invisível, em 1874. Foi a data que iniciou o movimento, né? Nessa data, então, Jesus veio. 1917, o Mistério Consumado. 10 anos depois, foi publicado outro livro, chamado Criação. E esse livro dizia que a segunda vinda de Cristo, secreta e invisível, teria se dado em 1874. Em 1914 teria sido o reino de Deus instalado no céu, etc. Foi mudada um pouco a teoria, né? Pois bem, em 1929 foi publicado um livro chamado Profecia. Este livro ensinava que a segunda vinda de Cristo, secreta, invisível, ocorreu em 1874. Era mantida essa data. Foi a data que iniciou o movimento, não é? Até que em 1943, já na terceira administração dessa organização, o presidente chamado Nathan Knorr. Knorr é igual aquele caldo de galinha, né? Knorr, K-N, só que a pronúncia é Knorr, né? O K é mudo. Então o Nathan Knorr escreveu um livro chamado A Verdade Vos Tornará Livres. Nesse livro, ele anulou totalmente essa data, não significa mais nada na cronologia bíblica, na teologia das Testemunhas de Jeová. E as ideias sobre a volta de Cristo foram transferidas para 1914. Jesus passou a vir em 1914, só que invisivelmente, secretamente. E essa data foi jogada no lixo. Não tem mais função nenhuma para as Testemunhas de Jeová. E foi a data que iniciou o movimento. Mas não tem mais validade nenhuma, porque em 1943 o livro A Verdade Vos Tornará Livres, que inclusive a partir daí não tinha mais nome de autores. Os livros antes tinham o nome do autor, daí para frente não, os livros não têm mais nome de autor. Agora eu tenho comigo um livro, este livro tem uma característica muito especial. É o livro mais traduzido do mundo. O livro que foi mais traduzido no mundo é esse aqui. A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Bonito nome, né? Foi o livro mais traduzido da história. E na página 90, nós temos a seguinte declaração.
Os versados na Bíblia já reconheciam com anos de antecedência que 1914 seria um ano de grande significação. A cronologia bíblica apontava especificamente para aquele ano, e os estudantes atentos da palavra de Deus, que seriam eles, testemunhas de Jeová, né, sabiam disso. Esperavam que ocorressem grandes mudanças, e os fatos confirmam que 1914 foi realmente um ano marcado. Eu perguntei para um senhor, um ancião da Testemunha de Jeová, por favor, como é que o senhor entende essa declaração aqui? Explique para mim. Está escrito aí, é isso aí mesmo. É do jeito que está aí. Falei, peraí. Houve grandes mudanças, então a Testemunha de Jeová, muitos antes de 1914, esperavam grandes mudanças para 1914, é isso? Mas que mudança? As mudanças que houve no mundo, tá bom, então quer dizer, haveria mudanças no mundo político, econômico, social, é isso? Ele deu a entender que é. E eu conversando com outras testemunhas de Jeová, confirmaram essa noção. Então qual é o objetivo dessa declaração? Dizer, os testemunhas de Jeová são tão conhecedores da Bíblia, tão profundos investigadores bíblicos, que já sabiam com anos de antecedência que 1914 ia ser o ano em que ocorreria a guerra mundial. Houve mudanças no mundo econômico, político, social e etc. por causa da tremenda guerra. Mas era isso mesmo que eles ensinavam antes de 14? Era isso mesmo? Eu tenho um outro livro da mesma organização que nos responde isso. Este livro aqui, que não foi tão traduzido assim, não teve tão grande circulação, chamado Está Próxima a Salvação do Homem da Aflição Mundial, da mesma organização, né? É a mesma organização Torre de Vigia, está aqui, né? O símbolo deles e tal. E na página 130, 131, veja o que diz aqui. Primeiro tem assim um tipo parecido com o catecismo da Igreja Católica, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então tem a pergunta número 15, página 130. 15. Que expectativas tinha o restante seria o remanescente, né? Tinha o remanescente a respeito do ano de 1914 e mais tarde a respeito do ano de 1918. Então a resposta da própria organização, o parágrafo 15 diz assim: além disso, os do restante do Israel espiritual, que seriam as testemunhas de Jeová, o remanescente, né? Haviam aguardado por décadas, né? O fim dos tempos dos gentios no outono setentrional de 1914. Esperavam o quê? Vejam a resposta. Esperavam que o reino messiânico de Deus fosse plenamente estabelecido nos céus até então, e que também o restante do Israel espiritual fosse glorificado junto com Jesus Cristo no reino celestial. Naquele tempo, todo o entendimento das Escrituras Sagradas estava inclinado naquela direção ou ajustado àquela ideia. Aqui, está declarado aqui nesse livro. Agora veja o que acontece logo em seguida. E quando o ano de 1914 terminou, no meio das chamas da Primeira Guerra Mundial, e os do restante do Israel espiritual ainda se encontravam aqui na terra, agora tem uma coisa engraçada, que eu acho muito engraçada a linguagem que eles usam. Diz assim: estavam inclinados a pensar que seriam glorificados no ano de 1918, 3 anos e meio depois do fim dos tempos dos gentios. Gente, essa história de estavam inclinados, me faz lembrar uma musiquinha que fazia fama no meu tempo de jovem, da Vanderleia, uma cantora popular. Ela cantava uma música que dizia o seguinte: mamãe, mamãe, estou ligeiramente grávida. Faz sentido isso? Alguém pode estar ligeiramente grávida? O que ele quer dizer aqui? Estavam inclinados a crer? Gente, não é bem isso. O que aconteceu? Marcaram 1914 como o ano da glorificação da igreja e falhou.
Então marcaram 1918 e falhou de novo. Então esse negócio de estavam inclinados é uma conversa muito mal contada, né? É igual a história da ligeiramente grávida. É um eufemismo. Para diminuir o impacto daquilo que é negativo, faz-se um eufemismo, diminui um pouco, né? Doura-se a pílula. Mas é isso, marcaram 14 e falhou. Marcaram 18, falhou de novo. É isso. O que falhou? A expectativa de que em 1914 seria o fim do mundo e a glorificação da igreja. E isso você pode confirmar no livro, um livro grosso que lançaram chamado Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino. E lá conta essa história, até conta que o Russell em 1914, 1º de outubro de 14, entrou no escritório, sede, e disse assim, pois é, os tempos dos gentios acabaram e tal, não sei o quê. Aí disse que o funcionário lá estava esperando qualquer momento começar a subir pelos ares, né? Lá diz claramente, candidamente, que eles esperavam começar a subir em 1914, porque a expectativa era essa, o ensino era esse. Mas o que diz o livro mais traduzido do mundo? O livro que foi mais traduzido do mundo não conta essa história em detalhes aqui. E aí os testemunhos de Jeová não sabem desse detalhe. Eu já conversei com muitos, mostrei isso daqui. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, não conhecia esse livro, não sabia. O próprio livro da sua organização conta direitinho a história, e não é nada disso. Que eles antecipavam antes de 1914, né? Isso e aquilo, não é nada disso. Muito bem, agora em Apocalipse 1:7, nós lemos o quê? Todo olho o verá. Mas aí você cita essa passagem. Peraí, como é que Jesus veio em 1914, invisivelmente, secretamente, se a Bíblia diz que todo olho verá? Não, mas aí é o seguinte, os olhos do entendimento. Então tudo bem, vamos fazer aqui os olhos do entendimento, né? Eu não sou desenhista, assim como eu não sou cantor, também não sou desenhista, né? Mas aí você tem um par de olhos, né? Seriam os olhos do entendimento. Mas vejam bem, esses olhos do entendimento estavam entendendo o tempo todo que a vinda secreta invisível de Cristo seria em 1874, né? Depois passaram a entender, quando foi publicado o livro O Mistério Consumado, continuaram crendo que a segunda vinda de Cristo se daria, ou se deu de maneira invisível, secreta, em 1874. Depois o livro Criação, mesma coisa, de 1927. A volta de Cristo se deu em 1874, de maneira invisível e tal, né? Depois, finalmente, em 1953, é que chegaram à conclusão que a data não era essa, e sim essa. Então, o que nós concluímos disso tudo? Que durante esse tempo todo, os olhos do entendimento não estavam entendendo nada. Percebem a contradição? Não estavam entendendo nada. Porque olhos do entendimento, e estava ensinando essas datas, durante essas datas todas, a data errada. Então não estavam entendendo, não é? Sem falar desse embaraço, que eles falam uma coisa no livro mais traduzido do mundo, e a coisa não é assim. A verdade que conduz à vida eterna, o nome não está adequado não. Porque aqui nós temos uma clara e evidente mentira. Que eles antecipavam antes de 14 que o mundo passaria por mudanças e tal. Eles ensinavam antes de 14 o quê? Não só que a volta de Cristo foi na data errada, e quem diz que é errada não sou eu, são eles que mudaram a data. E que esperavam que em 14 haveria mudanças, e não é nada disso. O que eles esperavam em 14 era o fim literal do mundo. E o arrebatamento da igreja dos supostos remanescentes, tá? Então nós vamos dividir nosso tempo em segmentos. Esse seria o primeiro segmento. Aí nós teremos um intervalo com música. Depois nós fazemos o segundo segmento. Agora nós vamos ver especificamente sobre essa data de 14. Qual é o fundamento disso, não é? Vamos ver aqui em Daniel capítulo 4, que o fundamento estaria aí. Deixa eu tomar aqui uma água. Enquanto os irmãos encontram aí Daniel capítulo 4.
Aí nós temos o sonho de Nabucodonosor sobre aquela árvore, não é? Que cresce e depois é cortada e amarrada com metais e tal. E daí vem uma série de especulações sobre o sentido desta árvore. Mas o que nós lemos aqui? Em Daniel capítulo 4. Se você ler com atenção, você vai ver o verso 28. O que diz o verso 28? Então, aquilo se aplica ao rei Nabucodonosor. Ele seria afastado do seu reino e ia virar vegetariano na marra, né? Ia passar a comer capim como boi. Deu uma loucura lá naquele rei, tão poderoso. E isso aconteceu no contexto dele estar lá se gabando. Que grande e maravilhosa cidade que eu construí. Essa grande Babilônia, não é? Mas o verso 28 nos dá uma pista importante aqui. Lá diz assim: todas essas coisas vieram sobre quem? O rei Nabucodonosor. Não existe nesse capítulo nada que indique, não é, que essa profecia tem qualquer significação além do tempo e da experiência do rei Nabucodonosor. Simplesmente fala de 7 tempos, não é, em que ele seria afetado por esta doença. Muito bem, então 7 tempos seriam 7 anos. Aí fazem um raciocínio todo estranho, dizendo o seguinte: um dia vale por um ano, seria o princípio do dia ano. Então, se são 7 anos, seriam 7 tempos ou 7 anos, é só multiplicar, né? 7 vezes 360, devia estar o contrário aqui, né? Isso vai dar quanto? Não, 7 vezes 3, 21, mas tem 4 ali, né? Então seria 2.520. Pronto, 2.520 anos. Aí nós temos um período profético de 2.520 anos. Então quando é que começa e quando é que termina? Então, baseado em sabe-se lá que dados, estabeleceram que isso seria o seguinte: no ano 607 antes de Cristo, que eles costumam falar AEC, antes da Era Comum, foi quando Babilônia teria desolado Jerusalém. Então, contando daqui 2.520 anos, leva a 1914, não é? Que seria da Era Comum, ou depois de Cristo. Muito bem, aqui então nós temos a profecia de Nabucodonosor, mas nós já vimos que tudo isso se cumpre com Nabucodonosor. Pode ler o capítulo 4 todo, que não tem nada que indique que isso se aplica a outro período além dos 7 anos de maldição sobre Nabucodonosor. Não tem nada, não existe nada que indique isso. Mas criou-se essa tese, que a data de 14 foi profetizado lá em Daniel 7. Muito bem, mas aí nós temos 3 problemas. O primeiro problema está justamente nessa data. Não existe nenhum historiador, você pode ir nas enciclopédias britânica, americana, você pode ver os pesquisadores todos citados pela própria organização da Testemunha de Jeová, como James Pritchard, né? Eles citam quando convém esse historiador, James Pritchard. Jack Finnegan, citam também. Citam Werner Keller, que é autor daquele livro que até foi traduzido A Bíblia Tinha Razão, né? Citam Joséfo. Nenhum deles confirma essa data, nenhum. Essa data não é reconhecida historicamente. Não existe comprovação histórica dessa data. Mas, com base nessa data, criaram toda essa estrutura doutrinária.
Se essa data estiver errado, cai por terra tudo. É mais ou menos como a Igreja Católica. Eu tive a oportunidade de visitar o Vaticano, tive lá dentro da igreja famosa matriz, né? A Catedral de São Pedro, em Roma. E lá no centro existe aquela rotunda. E à base da rotunda está a passagem fundamental do catolicismo. Se essa passagem estiver interpretada errado, então o catolicismo está errado. Qual é a passagem fundamental do catolicismo? Hein? Quem é que sabe? Hã? Exato. Então nós temos lá. Só que não é isso que está escrito lá não. O que está escrito lá é o seguinte: Tu és Petrus, et super anque Petram aedificabo ecclesiam meam. Mas é isso aí. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e tudo que ligares na terra será desligado no céu, não é? Mas será que essa passagem está dizendo isso mesmo? Que Pedro foi a pedra fundamental da igreja? Nós sabemos que não vamos entrar agora nesse assunto, porque já é um outro estudo, né? Mas se está errado essa interpretação, tudo que a Igreja Católica ensina praticamente cai por terra, né? E se essa data está errada, está errado tudo que se ensina sobre 1914. Este é um ponto, a falta de fundamento histórico da data fundamental, da data básica, não é? O segundo problema é interessante. Seria, como eu disse também, seria um problema exegético. Nada indica que os 7 tempos de Nabucodonosor tenha algo a ver com o fim dos tempos dos gentios. Que há uma passagem de Lucas 21, né? 24, que diz: e os tempos dos gentios e tal. Não tem nada a ver, não há essa ligação, não há essa conexão, é totalmente artificial essa conexão. Então não existe base exegética. E não existe básica lógica também. Qual é a lógica? A lógica seria a seguinte: em 1914, Jesus teria estabelecido o reino eterno no céu. Começou o reino, não é? E daí o que nós lemos? O diabo teve uma guerra lá no céu. Por quê? Porque ele não gostou que Cristo foi entronizado como rei celestial. Aí ele começou a guerra no céu. E perdeu a guerra. Aleluia. As tropas do Senhor, dirigidas por Miguel, derrotaram Satanás e ele foi expulso do céu. Aí fica a impressão, insinua-se o seguinte, que o diabo foi lançado na terra e ele lançou as nações em guerra. Porque diz mesmo lá em Apocalipse 11:18, as nações encheram-se de ira. Não é? Então comprovou que o diabo veio para a terra e daí as nações encheram-se de ira. E o que aconteceu de importante na história em 1914? A Primeira Guerra Mundial. Uma vez eu estava lá em Belo Horizonte, um irmão me pediu para conversar com o pai, um jovem chamado Sidney. Falou: olha, meu pai está sendo influenciado pelo Testemunho de Jeová, a gente explica para ele, fala, e eles vão lá tal dia, eu queria que você fosse lá e confrontasse diretamente eles, porque eu não tenho muito conhecimento e tal. Falei: tudo bem, eu vou lá. E fomos lá, chegamos lá, tinha 2 anciãos, eles e as suas esposas estavam lá e tal. Aí eu falei o seguinte: deixa-me ver se eu entendi bem o que eu aprendi sobre esse Testemunho de Jeová. O senhor confirma se é assim mesmo. Quer dizer que em 1914, depois dos 2520 anos e tal, foi instalado o reino de Cristo. Cristo passou a reinar no céu e aí foi inaugurado o reino. É isso? É isso. Esta inauguração do reino também é a volta de Cristo. Porque ele volta a atenção à terra, não sei o que e tal. Então a volta de Cristo, só que invisível e tal, nós já vimos, né, secretamente, ocorreu nessa data. É isso? É isso, ele confirmou. Aí eu falei: então quer dizer que lá o diabo no céu não gostou disso e começou a guerra no céu e tal e tal. Então o diabo, ele foi expulso do céu em função de não ter
aceito a regência de Cristo como Rei Celestial, e daí ele lançou as nações em guerra, porque iraram-se as nações, está lá em Apocalipse 11:18, é isso? É isso, exatamente. Então, as nações entraram em guerra em 1914, e daí é que se explica essa situação da guerra mundial. É isso? É isso. Ele confirmou ponto por ponto. Aí eu disse, eu tenho duas perguntas a lhe fazer. Primeiro, a primeira pergunta, desculpe. Quando foi exatamente a entronização de Cristo como Rei Celestial? O senhor mesmo não falou que é 1914? Não, esse é o ano, eu quero saber o dia. Quero saber o dia. Não, a gente não temos assim o dia. Não, tem sim, que a sua literatura tem o dia certinho. Qual é o dia? Não, porque nós falamos do ano, porque não... Não, mas eu quero saber o dia. Tem o dia sim. A sua organização ensina o dia. É 1º de outubro, ou início de outubro. Não é isso? Aí ele confirmou. Então, vamos por aqui. 1º/10. 1º de outubro. Essa é a data da entronização de Cristo, do fim do período de 2520 anos e tal. Agora vem a segunda pergunta. Quando começou a Primeira Guerra Mundial? Aí ele começou, eu acho que foi em meados de novembro, fim de outubro, início de novembro. O senhor tem certeza? Tal. O senhor tem certeza? Aí ele já não tinha muita certeza. Aí eu virei para ele e falei assim, senhor fulano, eu esqueci o nome dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito sincera, o senhor trabalha bastante por essa organização, mas está havendo um sério equívoco aí. O senhor pode consultar qualquer livro de história confiável, e o senhor vai saber que a Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho. Antes de 1º de outubro, já as nações estavam em guerra. Agora imagina que coisa incrível, né? Eles estavam em guerra, mas não estavam irados, porque as nações encheram-se de ira quando o diabo foi expulso. Então imagine a cena. Está aqui os soldados, né, de um país, de uma nação, em guerra com os de lá. Daí a pouco um grita lá, ô amigo, nós estamos em guerra, mas não estamos irados não, viu? Toma aí um presentinho para você, ó. Bum! Pode estar em guerra sem estar irado? Existe essa possibilidade? Eles estão em guerra, mas não estão irados, porque encheram-se de ira só quando o diabo foi expulso, que teria sido, não é, em outubro, mas a guerra começou antes. Como é que é isso? Eu perguntei para ele este ponto. Gente, houve um silêncio geral na casa. Ninguém falava nada, você podia ouvir uma mosca. Eu só ouvi a esposa de um deles virando para outro e dizendo assim, bem que disseram para nós, adventista é fogo. Então eu mostrei para ele, senhor fulano, veja bem, não tem sentido isso. As ideias não estão se harmonizando com os fatos. E falei da data 607, que não tinha fundamento. Aliás, quando eu mencionei esse fato da guerra, o Sidney, que estava ali junto, ele saiu da sala e foi lá para dentro, né? Saiu lá para dentro. E eu comecei a explicar para ele que a data não tem fundamento e uma série de outras coisas. Daí a pouco eles pegaram e tal, nós temos outro compromisso, não sei o que, a conversa tá boa, mas pegaram suas coisas e saíram. Quando eles acabaram de sair, chegou o Sidney lá, olha aqui ó, com o livro na mão. Eu fui ver na enciclopédia, é isso mesmo, a guerra começou 28 de julho. Falei, eu sei, agora vai falar para eles lá. Aí ele saiu na rua assim, abriu o portão e saiu, oi, eles já estavam na calçada para pegar o carro. Olha aqui, ó, o irmão falou, olha aqui, ó, a enciclopédia diz que a guerra começou 28 de julho. Não tem fundamento, não é? Não tem lógica. Se a guerra começou antes, como é que o diabo é expulso do céu depois, para lançar as nações em guerra, quando as nações já estavam em guerra há tanto tempo? Percebe onde está a contradição? Não tem fundamento. A data não tem fundamento. O raciocínio todo de que aquela profecia de Nabucodonosor se aplica a tempos futuros não tem fundamento, porque o verso 28 de Daniel 4 é muito claro.
todas essas coisas se cumpriram com Nabucodonosor. 7 tempos em que ele ficou meio adoidado lá, comendo capim como boi, é isso. Não é? Então não tem fundamento. E essa situação de 1914, que anteciparam, né, que este seria um ano marcado, mas por que não conta a história direito? Este livro conta direitinho a história, mas isso não é o que consta do outro livro, que é o mais traduzido do mundo, que foi amplamente distribuído com essa informação falsa. Porque é falsa, que eles anteciparam 1914, anunciando que era um ano marcado. Mas marcado para quê? Não diz. Aqui diz, marcado para ser o fim do mundo, o arrebatamento da igreja. E depois não deu certo em 1914, marcaram para 1918, ficaram inclinados a crer. Não é que ficaram inclinados a crer, é que marcaram a outra data e falhou de novo, não é? Agora, por falar em datas, eu descobri na Biblioteca Municipal de São Paulo, muitos anos atrás, um livro chamado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Naquele estilo de português antigo, não é? Quando se escrevia fósforo com PH. Então fala lá o seguinte, que em 1925, dar-se-ia a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó, e Davi, e Salomão e outros heróis bíblicos. Eles iam ressuscitar em 1925. O livro foi escrito pelo segundo presidente mundial, chamado Joseph Rutherford, não é? Ele é que pregou isso. Então o que acontece? Chegou 1925 e nada, não ressuscitou ninguém. Aí as pessoas começaram a abandonar a religião. Pô, chega de data marcada que não se cumpre, chega disso. Então, segundo alguns, 80% dos membros foram embora. Já pensou, nós perdemos 80% dos membros aqui nessa igreja? Era um bocado de gente, né? Abandonaram. Aí o presidente mundial deles, não, eles vão voltar sim. Temos que manter a fé. A data pode não ser essa, mas eles vão voltar em breve, ele garantiu. E mandou construir uma casa, uma linda mansão, que deu o nome de Bet Sarim. Bet Sarim em hebraico é Casa dos Príncipes. E ele dizia, está no livro Salvação, e eu encontrei esse livro também na Biblioteca Municipal de São Paulo, e tem a fotografia da casa, uma linda casa, Salvação. Então nesse livro, páginas 275, 276, eles dizem, Bet Sarim foi construído para demonstrar a fé que as pessoas têm na promessa divina e tal da ressurreição dos santos de Deus. Agora, enquanto eles não ressuscitavam, porque aí já não havia uma data certa, a cidade de San Diego, Califórnia, era uma cidade de clima muito ameno. Os invernos americanos são violentos. Eu enfrentei 3 anos no Michigan, que é lá no norte, perto do Canadá. Ali eu vi o que é o inverno rigoroso, né? Depois eu morei depois no Alabama, é mais ameno. Tínhamos neve só 2 ou 3 vezes, assim 2 ou 3 dias nos invernos mais bravos. Às vezes nem havia neve no inverno no Alabama. E eles tinham a sede em Nova York. Então o que fazia o Rutherford? Durante o inverno ele ia administrar a organização em San Diego, Califórnia, na casa Bet Sarim. Agora ele disse, vai ser usada pelo presidente da organização até que venham os príncipes e peçam a casa para eles morarem. Aí os príncipes estão aqui na terra, ele cederia a casa. Essa é a história. Está lá, registrado no livro Salvação, página 275, 276, ele diz isso. A casa será usada pelo presidente da organização da Testemunha de Jeová, e quando os príncipes vierem e quiserem ocupar a casa, eles vão ceder, pois não, está aí a sua casa. Só que, logicamente, os príncipes nunca vieram. Os heróis bíblicos nunca vieram. E quando Rutherford morreu e assumiu o terceiro presidente, que foi o que marcou, que mudou a data de 1874 para 1914, o que ele fez? Mandou vender essa casa. Essa casa é um embaraço para nós. A casa foi vendida. Acabou. Quer dizer que agora, quando os príncipes chegarem, eles vão ter que se virar e arranjar sua própria casa, porque já não tem casa para eles. Acabou. Terão que arranjar seu próprio domicílio, não é? Eles venderam uma casa.
Então, acabou aquela aventura, né, profética do Rutherford. Muito bem. Depois nós tivemos, eu estive no Pacaembu, estádio do Pacaembu, quando veio um representante da Testemunha de Jeová, chamado Raymond France. E ele fez um discurso muito interessante. E os discursos lá é lido, eles vão lendo, o tradutor vai lendo, é uma coisa assim, né? Aí eles ouvem umas frases bonitas, bate palma e tal. Eu assisti esse congresso mundial deles no Pacaembu, muitos anos atrás. Eu vou falar mais sobre isso, vamos fazer um outro intervalo, né? E depois nós teremos o nosso último segmento.